A doutora Auren chegando. Vocês enxergam na minha tela inteira? Tem. Beleza, então. Então, como eu estava dizendo, né, meu nome é Carolina, eu vou apresentar um pouquinho da linha Zen para vocês. Aqui tem um slide que mostra os produtos da nossa linha. Se eu conseguir passar. Então, a nossa linha se divide em 3 etapas, tá? Eu vou falar resumidamente cada uma delas, depois a gente tem material online. Ó, o Dedé tomando um nevo. Depois nós temos material online, né, sobre o que comer, sobre bem certinho quantidades, isso aí a gente pode estar disponibilizando para quem ainda não tem, tá? Então a linha Zen se distribui, né, em 3 fases. A primeira fase detox, tá? A gente pode olhar ali embaixo que tem os suplementos de cada fase, tá? A gente percebe que cada um tem mais ou menos a sua suplementação. O que faz? Ó? O Zen Fuse, ele tá em todas elas, então eu vou deixar para a gente falar um pouquinho mais no final, tá? A fase 1, então. A fase 1 é o detox. Muita gente acredita que nessa fase já vai estar aí perdendo peso. Não, pessoal, essa fase não é para perder peso. Pode ser que você perca peso na balança, tá? Eu perdi porque tinha bastante peso para perder. Mas é uma fase para você desinchar. Então, o que vai acontecer nessa fase? Você vai reduzir o seu líquido, você vai purificar o seu corpo, tá? Aí nós temos, então, a suplementação nessa fase é a base do Fuse e do Prime, tá? Vou falar dele agora, então. Então, o que o Prime vem para fazer? Vem para fazer esse detox, essa desintoxicação do nosso corpo, né? Vai fazer essa limpeza, tá? Aprendi, né, a maioria das coisas que eu sei hoje, eu aprendi aqui na Junesse, não só em todos os médicos que eu já fui, né, em base de nutrição, mas a gente aprende aqui, inclusive, que o corpo tem que estar o mais saudável possível para conseguir trabalhar melhor. Então, nessa primeira etapa do Prime, a gente vai dar uma otimizada aí, principalmente no nosso fígado, tá? E vai otimizar depois toda a ingestão de alimentos que a gente vai ter posteriormente, tá? Vai ajudar a reduzir inflamação, enfim. Como que funciona essa primeira etapa, então, da primeira fase? Nós vamos estar aí consumindo 2 comprimidos do Zen Prime ao dia. Quando, Carol? Um no meio da manhã, de 15 a 20 minutos antes do nosso Fuse, e um no meio da tarde, de novo, de 15 a 20 minutos antes do nosso Fuse da parte da tarde, tá? O que eu digo mais dessa etapa, tá? Nós temos algumas restrições na parte da primeira fase. Eu acredito que seja a parte mais difícil, né? A fase mais difícil de todas. Nós temos vários nãos, né? Vamos começar com o mais crítico, talvez. Não vamos comer sal. Ai, ai, ai. A maioria das pessoas reduz o sal, já ajuda muito. Eu, quando faço, eu não como sal. Então, o que eu vou dar de dica aí para vocês, né? Privilegiarem nessa fase sempre as carnes brancas, né? Que é o que pede. Mas visto que nós estamos com essa restrição de sal, se você der o privilégio a comer o peixe, ele vai te dar um sabor melhor nessa semana. Tu vai ter um paladar melhor nesta semana de detox. Por quê? Porque a gente vai estar aí optando entre frango e peixe, né? O frango sem sal não é ruim, mas você enjoa. O peixe já não. Depois de um tempo você vai, inclusive, acostumar a, não digo que não colocar mais sal no peixe, mas a reduzir bastante o sal desse alimento, tá? Então, outra coisa também que a gente pede para não fazer exercício físico, porque nós vamos estar restringindo bastante a ingestão calórica nessa fase. E o que é o exercício físico? O exercício físico vai estar, entre aspas, machucando o nosso músculo para que ele volte a se regenerar, digamos assim, né? E esse exercitar, esse machucar do nosso músculo que vai estar fazendo a perda
da nossa gordura localizada, enfim, do nosso excesso de peso. Então, como nós estamos numa fase com muitas restrições, essa semaninha aí tá todo mundo liberado da caminhada, da bicicleta, tá? Fica todo mundo mais tranquilo. Vou voltar à lista dos nãos, então. Não tomaremos café, e é um outro parênteses também que eu tenho que colocar aqui. Por que o parênteses? Muitas pessoas nessa fase sentem alguma coisinha de dor de cabeça, tá? Eu não senti absolutamente nada e conheço muita gente que não sentiu absolutamente nada. Mas tem alguma pessoa que sente porque é viciada no dito do café. Então, se por algum acaso você está tomando a quantidade ideal de água, tá? Que para mulheres é de 2 a 3 litros, para o homem de 3 a 4. Você está seguindo o plano, seguindo a água, e você ainda tem alguma sensação de dor de cabeça, toma um golinho de café. Não vai matar, né? Vai te aliviar aí a tua dor de cabeça para você prosseguir o resto da semana com mais tranquilidade, tá? Outras coisas que são os nãos, não tomar chimarrão, para nós que somos do sul, né? Um problema para muitas pessoas. Não tomar chás. Por quê? Porque dentro do Zen Prime já tem toda a quantidade que a gente precisa. A gente não vai estar precisando colocar mais coisas ainda, tá? Então, dentro dele já vamos ter todas as quantidades ideais. Que mais que a gente pode estar falando da primeira fase? Bom, não só tratando de primeira fase, mas tratando de para todo sempre. Agora vem a bucha. Esqueçam as frituras. Apaga da tua cabeça isso. Não tem absolutamente nada que te traga de benéfico, a não ser no instante que você está comendo. Ah, batata frita, adoro. Cara, eu não sei quanto tempo faz que eu não como batata frita. Não me faz diferença, sabe? Refrigerante, esquece, não tem nada ali dentro que vá te trazer benefício algum. Então, essa é uma fase, que nem eu disse, a mais difícil, talvez, porque começa com essa enxurrada de nãos. Mas essas coisinhas de fritura, de beber coisas mais saudáveis, isso aí a gente vai acabar levando não só para essa fase, mas para as próximas também. E para o resto da vida, né? Então, aqui a gente tem alguns detalhes do Zen Prime, né? Ele é a base de fibras solúveis, tem cafeína, tem gengibre, né? Que ajuda toda essa parte da saciedade, enfim, pimenta e complexo B. Vou fazer um parênteses sobre o sal, que eu quero retomar aqui. A doutora Auren está na sala. A doutora Auren, por exemplo, ela é veterinária dos meus cachorros e minha amiga. Ela já fez mais de uma vez também o detox, porque a gente tem que fazer, no mínimo, na minha opinião, uma vez por ano, tá? Um belo de um detox. Se você não quer fazer, às vezes, antes das festas, né, de final de ano, faz logo no início do ano, que daí tu já dá aquela limpada geral, né? Mas a gente descobriu aí ao longo do tempo, inclusive com a linha, né, que a doutora Auren não pode ficar sem sal, por exemplo. Ela é uma pessoa que passa mal se ela não tiver aí o sal na ingestão do dia a dia dela. Até não sei se ela se ela gostaria de falar alguma coisa sobre isso, ela tá por aí. Doutora Auren quer fazer uma... Tu entende melhor do assunto do que eu, do teu sal? Tudo bem? Boa noite a todos. Posso falar, Carol? Pode falar, sim. O que acontece? O meu rim não retém a quantidade de sal que ele deveria reter. E na fase do detox, se eu não me engano, foram 5 dias, 7 quilos, né, que eu tinha te mandado, que tinha diminuído, que tu disse que nunca eu tinha visto alguém diminuir tanto peso. Na verdade, não é peso, é água, né, que eu perdi do meu corpo. Em 5 dias, no 6º dia, eu quase fui para o hospital. Então, o meu rim não tolera não ter sal. Eu preciso do sal para viver. Então, uma dica que eu dou para quem tem problema de pressão, alguma coisa assim, sempre conversa com o médico. No meu caso, eu tenho muita cãibra, sempre tive muita cãibra, e depois de 40 anos de vidas com cãibras, eu fui descobrir que as minhas cãibras é em decorrência do mau funcionamento do meu rim.
Então, ele funciona bem para o restante das funções, só que para, no caso, para reter um pouquinho de sal que é necessário para o corpo, ele não funciona. Então, eu sou uma pessoa que eu não posso ficar sem sal. Eu até brinco por eu ser veterinária, né? Se alguma pessoa já morou no campo, ou viu no campo, que tem aqueles coxos com sal para o gado lamber, né? Eu sou praticamente isso, eu tenho que estar lambendo sal, tenho que estar com sal, as minhas refeições não podem ter, não ter sal, porque realmente eu passo muito mal, eu perco muito líquido, e eu tenho muita cãibra, e eu quase precisei ser internada. Então, cada um tem sua particularidade. Tem a proposta do Projeto Zen é muito bom, só que, para mim, a fase detox sem sal não foi nada bom. Por quê? Porque eu tenho a minha particularidade. Para a Carol, funcionou super bem. Então, a gente tem que ater também a esse tipo de situação, que cada indivíduo responde de uma maneira diferente. 98% da população faz e não tem problema. Eu fui a sorteada para ter problema e eu não posso ficar sem sal. Então, Mas seria o resto da linha deu tranquilo, né, Auren? Não, o resto tranquilo. É só o sal que eu tenho que ficar não com... também deu certo, só o sal, né? Só o sal. É isso aí. Muito obrigada por me auxiliar, né? Porque essa área aí da saúde, cada um conhece a sua um pouquinho melhor. Por isso que a gente diz, né? Cada pessoa que tem alguma particularidade, a gente sempre sugere perguntar para o médico, porque nunca é demais, né? Então, eu acho que eu falei mais ou menos tudo. Eu tinha feito um rascunho aqui. Deixa eu dar uma colada, ver se eu falei tudo sobre a parte detox. Então, é um composto de fibras naturais, promove a sensação de saciedade, né? Falamos ali que contém gengibre, pimenta, cafeína, enfim, essa ação termogênica, né, que ativa o metabolismo, tá? Então, a gente toma o Zen Prime 15 minutos antes do Fuse, na metade da manhã e na metade da tarde. São 2 vezes por dia, né? E depois vem o Fuse, que a gente vai falar um pouquinho mais tarde. Quero entrar nessa parte já da segunda fase, que é a Ignite, né? Aí a gente começa a falar realmente de perder peso, a gente já fez, né, essa purificada do corpo, então a gente vai começar a restaurar agora para realmente ver uma diferença aí na balança, não só no perder peso, mas no ganhar massa também, tá? O que a gente vê, então, nesse produto? Que, então, a gente deixa o Prime, que ele só vai ser usado na primeira semana, tá? E passa para o Shape. Esse Shape, o que ele tem? Ele tem aí, enfim, outros componentes que vão estar ajudando nessa segunda fase da perda do peso. Goodberry, tem cromo, né, que ajuda no sangue. Enfim, aí vai ajudar a reduzir esse desejo da gente comer doce, através também da cafeína, do gengibre e da pimenta. Tem quitosana, tem laranja em pó, e ele toma exatamente da mesma maneira que o Prime. Então, não fica difícil da gente conseguir lembrar isso. Metade da manhã uma cápsula, 15, 20 minutos depois a gente faz o Fuse, que é a nossa proteína, né, o nosso shake, e a gente almoça, né, aquilo que está ali dentro das possibilidades ali, então, das receitas, né, da linha Zen, que a gente tem várias receitas, e depois de tarde a gente repete o shape, repete a proteína, né, e daí a gente faz a nossa janta, tá? Então, aqui mais uma pitadinha aí, né, laranja, goodberry, quitosana, fazem parte, enfim, da formulação do shape. A gente pode olhar ali que a Goodberry, eles falam até que ela é um antioxidante 40 vezes mais potente que a vitamina C. Então, é boa coisa, é boa. E a terceira fase, então, ela é bastante similar à segunda fase, tá? Inclusive, na parte dos produtos, a suplementação é a mesma, mas a gente vai estar carimbando aí para tua cabeça que você já fez todos esses dias, né? A primeira fase é 1 semana, a segunda fase é 3 semanas, e agora você vai fazer mais ali 3 ou 4 semanas para dizer pro teu corpo que é aquilo ali que você vai se alimentar daqui para frente,
que você está fazendo essa reprogramação, né, da tua cabeça, do teu corpo, e você vai voltar a alguns alimentos que não eram permitidos nem na primeira e nem na segunda. Na segunda fase, a gente já volta com o café, a gente já volta com o sal, muito cuidado, né? Porque ali, quando for o 8º dia, você vai estar faminto por sal, faminta por sal. Coloca muito pouco nos primeiros dias e, de preferência, nos próximos também. Se você voltar no 8º dia com a quantidade de sal que você comia antes, você não vai conseguir ingerir o seu alimento, tá? Porque o detox, ele é para valer. Então, volta com o sal devagar, tá? E nessa fase agora, então, eu vou falar da nossa proteína, né? É um suplemento, né, a base de proteína, ele tem 2 sabores, tanto chocolate quanto baunilha, e ele está trabalhando aí a parte da proteína, que a gente diz de ação rápida e de ação lenta. Como assim? Né? Aquilo que eu falo é aquilo que eu aprendi, então, nos eventos da Junesse, lendo. Eu não sou nenhuma professora disso, eu não sou da área da saúde, né? Eu não sou nada, mas a gente aprende que a proteína tem a ação rápida que vai te saciar nesse momento. Então, no momento que você for consumir esse produto, você vai estar sácio. E depois você vai continuar com essa sensação de saciedade justamente por causa da proteína de ação mais lenta, tá? Muitas pessoas preferem indicar que ele seja tomado única e exclusivamente com água. Por quê? Porque a maioria das pessoas que faz a linha Zen está fazendo para perder peso. Então, se você vai tomar ele com leite, por exemplo, você já está aí com a caloria do leite completamente desnecessária, né? Inclusive, o leite é uma coisa que eu esqueci de falar na fase 1, que ele não faz mais parte também, tá? Para mim, foi uma das partes mais difíceis, porque eu era uma extrema viciada em leite. Tem muita gente que fuma, que bebe, né? Eu tomava 1 litro de leite por dia antes de começar a linha Zen. Então, foi bem difícil o meu início por causa disso. Eu tive que me desapegar do leite. Tomava um copo de leite de manhã, um copo de leite quando chegava do serviço, antes de dormir tomava um copo de leite. Era uma coisa absurda. Então, não há necessidade da caloria do leite, né? A menor necessidade. Outra coisa que você pode estar fazendo, Carol, eu senti, talvez, o objetivo é não sentir fome, né? Lógico. Então, tu vai dizer assim, senti um pouco de fome. Come junto com uma banana, com o morango, bate no liquidificador, né? Faz uma vitamina, não tem problema nenhum. Se você conseguir tomar ele o mais puro possível, somente com água, isso aí é melhor, vai absorver mais, tu vai ter um resultado mais rápido com a parte da perda de peso. Então, o Zenfuse é uma proteína concentrada, né? Tem várias fibras também, que nem os outros produtos. Parte de absorção rápida é a proteína concentrada, caseinato de cálcio é a absorção lenta, tem cacau em pó. Enfim, é um resumo aí daquilo que a gente tem dentro do nosso Fuse, tá? Eu quero só dar uma pincelada aqui no meu outro resumo, para não deixar passar nada. Vamos ver aqui. Então, fase 1, temos o Prime com o potinho branco. Fase 2, temos o Shape com o potinho vermelho. Na fase 3, ele continua. Eu gosto de dizer assim, ó, pessoal, a fase 1 você pode fazer ela de 7 ou de 14 dias, tá? Eu preferi fazer 7, fazer todo o programa e fazer mais 7 no final. Para mim foi um resultado bom. Né? Tem gente que quer, né, prefere fazer os 14 dias tudo de uma vez só. Para as pessoas que precisam perder mais peso, né? A gente fala assim de 15 quilos para mais. Quem quer só fazer um detox para questão de saúde mesmo, para durante o ano, no mínimo, fazer um ali que eu tinha sugerido, uma semaninha e tá tranquilo, tá? Então, falamos da água, né? Ingestão da água, de 2 a 3 litros mulheres, no mínimo 3 litros para o homem, né? A sugestão também que eu dou nessa parte da água é que você tenha sempre uma garrafinha junto,
tá? Porque se você for tomar um copo d'água, você nunca vai saber se está tomando 180, 200, 220 ml. Então, uma garrafinha, a maioria delas são 500 ml, e você vai saber que você precisa ali tomar no mínimo de 4 a 6 garrafinhas a mulher e de 6 a 8 garrafinhas o homem durante o dia. Então, fica mais fácil de você medir, né? Ela vai ser aí a tua parceira nesse processo. E um corpo hidratado também trabalha muito, muito melhor, né? Nós temos aí as barrinhas de proteína que entraram para fazer parte da linha Zen. Eu não incluí elas aqui porque elas estão sendo reformuladas. Então, vamos falar delas num outro momento. Mas um produto que nós temos é o Zen Fit, tá? Aonde que ele entra? Ele entra na fase 3, tá, pessoal? Ah, já perdeu o peso que você quer? Beleza. Você tem costume de fazer o exercício físico, que ele retoma na fase 2? Ótimo. Você pode tomar ele, então, durante o seu exercício físico, se você fizer, na fase 3, o Fit, tá? Para que ele é? Ele vai te ajudar, como você já perdeu peso na fase 2, ele vai te ajudar a perder mais medidas ainda na fase 3, tá? Vem sempre aquela ação de queimar gordura, né? Tem uma composição aqui gigantesca de itens. E a forma de uso é super simples. Ele tem um envelopinho, que nem dá para ver na imagem aqui embaixo, à direita embaixo. Você vai abrir e misturar com água, tá? Aqui sugere 300 ml. Eu colocava direto na garrafinha de meio litro. Achava melhor. E ali ele tem 30 sachês também, então dá para o mês todo. Eu nunca fui muito de exercício físico, tá? Mas como a minha vida sempre foi muito agitada, eu tomava ele igual. E eu acredito que a vida de todo mundo, né? Agora, tirando a parte agora da pandemia, que acalmou um pouco, mas todo mundo tem a vida aí meio agitada. Então, indiferente se você é uma pessoa que pratica ou não pratica esportes, tá? O Zen Fit vai chegar igual para você ter essa perda de medidas aí, tá? Então, sem açúcar, sem adoçante artificial, sem glúten, sem sódio, sem lactose, super prático. E vem auxiliar aí bastante na fase 3 da nossa linha Zen. O produto que veio aí, que está mexendo bastante com a gente até nem sabe todos os benefícios dele, hoje eu até descobri mais alguns estudando e preparando esse material, é o Boost. O que ele é? Ele é uma outra ideia de proteína, tá? Digamos que, não digo que parecida com o Fuse, porque não é. Eles agem de duas propostas diferentes, mas ele é uma proteína isolada também, tá? Ele vai dar um boost, que nem diz ali no treino, né? E se você não treina, você pode estar consumindo ele da mesma maneira, tá? Pode estar, inclusive, misturando com o Zen Fuse, ou você pode estar tomando ele sozinho, ou com o Zen Fit. Então, eles são uma família que se integram muito bem, tá? A proposta do Zen Boost é sabor morango. Então, ele tem aí 19 gramas de proteína isolada pura. É bastante, principalmente, né? Repito, você pode estar consumindo esse produto mesmo sem fazer atividade física. Quem fizer atividade física, consumir o Boost ou consumir o Fit, vai ainda potencializar mais aquele aparecimento do músculo, sabe? Aquele cara que tá na academia ou aquela moça que tá com o músculo todo desenhado, é esse tipo de proteína que vai ajudar, tá? Aqui a gente vê, né, uma dessas particularidades, que ele tem esse WPI, é um tipo de proteína que ele vai, ela seria uma das proteínas mais puras, digamos assim, é de rápida absorção, tá? E ela é justamente feita para isso, tá? Para construção e para manutenção dos músculos. Então, esse produto aí tá vindo para quem tá aí prospectando em academia, ou o pessoal que faz maratona, que corre, né? É uma atividade que correndo, de bicicleta, né? Tá bem em alta. Então, dá para abusar aí desse produto, tá? Para fazer a propaganda dele. A princípio, ele seria uma edição limitada, então a gente não pode se surpreender se amanhã ou depois ele simplesmente cair fora. De repente, é um produto que pode ser que a Junesse use aí
mais para o verão, né? De repente no inverno pode sair de linha e voltar de novo no final do ano, enfim, vamos ver como é que vai se comportar esse produto, né? O que a gente percebe? Tem sempre aquela coisa do, é muito caro para mim. Não é bem assim, eu posso dizer, porque eu já fiz a linha mais de uma vez e tenho os produtos em casa e sempre estou consumindo a linha Zen. Se você colocar na ponta do papel, é mais barato você consumir a linha Zen do que você se alimentar. A pessoa está aí, por exemplo, vai trabalhar à tarde, né? Sei lá, um representante comercial, vai trabalhar à tarde e vai parar em algum lugar para fazer um lanche. Cara, em qualquer lugar que tu vá numa padaria, tu vai pagar 5, 6, 10 reais um café, 15 reais uma torrada, e você vai estar comendo mal, não vai te trazer muitos benefícios aquilo ali, a não ser a saciedade do momento. E dentro dessa linha, ela é prática, você pode carregá-la para todo lugar. E você está aí alimentando o teu corpo com aquilo que tem de melhor dentro de proteínas e de produtos de alta qualidade. Aqui eu tenho, né, montei uma fotografia com alguns dos pratos que eu já fiz nesse caminho, né? A gente aprende também dentro da linha Zen que nós temos, então, a nossa alimentação dividida em proteína, gordura e carboidrato. Então, aí nós temos pratos dos mais variados, a gente tem várias alimentações que são livres, por exemplo, quer comer bastante tomate, quer comer bastante rúcula, alguma, né, olhando aqui, basicamente, chuchu, são alguns dos alimentos que são livres, você pode estar abusando mais deles no seu prato, né? E depois nós temos que dividir segundo as porções, homens e mulheres, tem no nosso livro ali, no nosso material de apoio, a quantidade bem certa, né? Punho, dedo, enfim, tem ali todo explicado. A gente divide, então, a proteína, basicamente a carne, né? E o carboidrato, vocês podem ver que acho que nenhum desses pratos tem massa, por exemplo, né? Talvez tenha um que tenha arroz, mas nós temos os carboidratos muito presentes dentro dos nossos vegetais. Então, dar preferência para esses alimentos que vêm da natureza. Eu vi uma moça falando de produtos da linha Zen também, esses dias, numa palestra, e ela falou uma coisa que me chamou a atenção. Se você tem dúvida do que você vai se alimentar, você para e você se pergunta, quem fez? Foi Deus ou foi o homem? Se foi Deus, manda brasa. Tu tá no caminho certo. Se foi o homem, tu já dá uma pensadinha. Por exemplo, grãos, né? Feijão, milho, ervilha, quem que fez? Foi Deus. Então, de preferência, se você puder entrar naquela onda de comprar espiga do milho, melhor do que comprar a lata do milho, né? Porque na lata tem conservante, tem sal, enfim. Tenta ficar sempre mais próximo daquilo que Deus entregou para nós pronto, daquilo que você vai ter que, daquilo que ninguém teve que mexer tanto para que você pudesse se alimentar, né? E entrando, né, na fase de, lógico que tu não vai ficar sem comer arroz, sem comer massa o resto da vida, mas tenta entrar aí dali a pouco no arroz integral, né, que é um arroz de absorção mais lenta, então ele vai te manter numa saciedade por mais tempo. E massa também a gente tem de vários tipos, inclusive tem massa feita de pó de arroz, né? Tem vários tipos hoje em dia. Farinhas também, a gente tem farinha de amêndoa, farinha de linhaça, então tem aí várias sugestões aí que a gente pode estar seguindo, tá? Então a gente tem que analisar que necessariamente o peso que você está perdendo, né, não é propriamente por ele, mas é pela vida que você está ganhando, pela saúde que você vai estar ganhando, né? O objetivo não é necessariamente você ficar, você homem ou mulher, trincado ou trincada, mas você ter uma qualidade de vida melhor, né? Mas se sentir melhor. Aqui nós temos alguns exemplos, eu tô aqui em cima, tenho o meu grande amigo Dedé aqui no meio, né? A gente pode perceber com essa moça aqui da direita que ela, por exemplo, não necessariamente precisaria ter perdido peso, mas funciona a linha para todos, para quem tem que perder 22 quilos, que nem eu, como para quem tinha que perder ali 2 quilos ou 1 quilo, que nem essa moça, né?
Os meninos aqui embaixo, 2 exemplos de trabalhar de construção de massa, né? E nós temos um exemplo também que a gente fala uma pessoa famosa, digamos assim, que é o Mel Gibson, que ele fez a linha Zen por 8 semanas e teve aí um resultado de 14 quilos a menos. Queria deixar alguns itens que eu gosto de frisar, né? A gente não pode se iludir com muita coisa. Por exemplo, a gente tem que ir sempre com calma. Azeite é uma coisa que é calórica, né? Então ali tu vai estar vendo, eu não como chocolate. Tu não come chocolate, mas tu capricha demais no azeite. Vai pro extra virgem, que é mais saudável, né? As famosas beliscadas. Eu vou experimentar. Eu vi uma vez um programa de uma mulher que ela experimentou a janta da família dela 40 vezes antes de servir a janta. Ela já jantou umas 4 vezes aí no mínimo, né? Então não rola, né? Então cuidado aí com essa beliscadinha. A gente tem que entender também que é muito importante e ajuda o porquê que tem gente que tem fome toda hora, né? Às vezes é estresse, às vezes é açúcar demais, o corpo não tá conseguindo vencer, né? Sono de menos, enfim, você não tá comendo aquilo que o teu corpo precisa, mas aquilo que o teu olho tá enxergando. Importantíssimo você não tá tomando a água necessária, né? Ou você tá fazendo uma dieta que você cortou coisas demais, inclusive as essenciais, né? Não pode reduzir muita proteína, pelo contrário, né? A gente percebe que todas as dietas que têm resultados aumentar a quantidade de proteína, né? Nós temos 2, 3 tipos de proteínas diferentes, né? E a gente tem que ver também que muitas pessoas comem saudável, mas exagera na quantidade do saudável, exagera no final de semana, ou subestima a famosa beliscadinha que eu acabei de comentar também. Aí a gente tem várias opções, né? Se tu for olhar, que nem eu digo, vem das mãos de Deus, né? O que não vem das mãos de Deus, aqui vem tudo. Então, podemos estar abusando aí, a gente tem parte de proteína, gordura, carboidrato e o livre, né? Couve, por exemplo, é uma coisa que eu adoro fazer. Muitas pessoas já viram, já pediram, eu já postei mais de uma vez no Instagram a dica da couve crisp, né? Que ela fica bem sequinha, você pica ela bem fininha, um extra virgem, deixa ela na antiaderente, deixa na antiaderente, vai ali, não cansa até ela ficar bem sequinha e fica uma delícia. Você pode estar comendo aí como uma salada ou como um prato quente. Então, o brócolis também, tanto o brócolis quanto a couve-flor, eu já fiz algumas vezes, né? Já mostrei, o pessoal já me pediu. Dá para fazer, por exemplo, num final de semana aí que você quer fazer uma maionese, né? Do domingo. Daqui a pouco dê preferência para batata doce em vez da batata branca. Não sei se vocês já experimentaram, fica uma delícia. E você não precisa estar comendo a maionese do saquinho que não é de Deus. Faz a maionese ou de brócolis ou de couve-flor. Cozinha bastante, moe essa maionese no liquidificador ou naqueles aparelhinhos que você tem de moer, coloca um fiozinho de extra virgem, dá para botar bastante tempero, cebola desidratada, alho, temperinho verde. Então aí a gente tem que partir para usar bastante a imaginação. E eu deixei aqui para dar uma finalizada antes de vocês fazerem umas perguntas, da gente bater um papo. Por que não a gente, né, tomar um sorvetinho? A receita é super difícil. Papel e caneta, por favor, tá? Fuse, gelo e água. Tudo isso. Eu coloquei bastante gelo nessa ali, vocês podem ver. Eu fiz, bem dizer, para a família toda, isso antes da pandemia, quando eles vieram aqui em casa. Bastante gelo. Não me lembro quantas porções, mas mais ou menos um misturador, mais ou menos por pessoa. E um pouquinho de água levemente para ele começar a bater, porque senão o liquidificador não vai vencer, bater só no gelo, né? Coloca um pouquinho de água e ele já vai virar quase um mousse. Se você bota no freezer, deixa ele só pegar consistência e depois serve. E não tem choro nem vela, porque, isso aqui é mais fácil do que cozinhar ovo, né? Por favor. Então, façam aí o sorvete do Fuse e depois me mandem. E me digam aí o que a gente vai abrir para perguntas, para comentários. Eu não sei se tem alguma coisa aqui no chat.
a maneira de usar para quem quer perder pouco peso é a mesma com as 3 fases também? Não tem problema, pode fazer as 3 fases, só não há necessidade de fazer 2 vezes a fase 1, né? Faz um detox só para o teu corpo se preparar, entender que você vai estar aí dizendo para ele que não são mais os seus olhos que vão estar comendo, mas o seu cérebro, né? Você vai estar explicando, então colocando, né, à disposição do teu corpo aquilo que ele vai precisar. E faz a fase 1, faz a fase 2. Se você acha que acabando a fase 2 você já tem o resultado que você quer, e você não quiser, de repente, entrar para uma fase 3, você pode tentar até continuar daí para frente sem a fase 3. Eu gosto de fazer, né, indicar fazer todas, porque é uma fase que o corpo vai estar terminando de entender, digamos assim, né, que você partiu para uma coisa mais saudável, enfim. Vai estar introduzindo alimentos diferentes, e o nosso Zen Infuse, ele promove bastante saciedade. Então, é muito importante, até para quem já até terminou, né? Eu, por exemplo, hoje em dia já não estou mais fazendo a fase, vou ter que voltar, né? Inclusive, fiz agora no meio da pandemia para dar uma eliminada nos quilos aí que eu ganhei no início dela. Mas eu tenho sempre o meu fuse em casa, sempre tomo, faço os meus sorvetes. E gosto de comer misturado com fruta, por exemplo, de tarde ali, tu tá, né? Ou eu coloco na área chocolate, ou coloco uma das proteínas, ou chocolate ou baunilha, em cima da banana. Gosto muito como lanche da tarde. E outra coisa também, para quem começou a tomar já, só fazendo um parênteses, né? Agora que entrei no Nara, o Nara abacaxi também sai um sorvete delicioso, mesma coisa do que fazer com o Fuse, não muda nada, só coloco o Nara abacaxi no lugar, fica muito gostoso. E enfim, deixa eu ver o que tem aqui no chat. Orientação, né? Eu acho que a pergunta é assim, depois que ele fez as 3 fases, qual a orientação para que a pessoa continue, né? Continue bem, né? É isso, né? Sim, na verdade, o que acontece? Tem que mudar pensamento de alimentação, né? Por exemplo, o Zen, eu estou me metendo aqui, né? Mas é para que a gente aprenda a comer, né? Da melhor forma. Então, se a pessoa continuar com as mesmas atitudes, ela vai chegar nos mesmos resultados. Então, significa que se ela continuar comendo o que ela comia antes de fazer a linha Zen, ela vai voltar. E isso é o maior problema de todas as pessoas no universo, é que elas querem uma fórmula milagrosa que emagrecem ela e elas querem continuar comendo a mesma coisa, e isso não funciona. Ou ela muda o hábito, ou ela vai ser a mesma pessoa, né? Exatamente. É por aí. Então, ô Carol, pode complementar, depois eu vou fazer minha pergunta. Oi. Posso fazer? Claro. Se eu souber responder. Vai saber. Como é que tu faz para acompanhar o teu cliente para ele ter esse resultado significativo e não, tipo, das escapadinhas? Na verdade, cada um... O assunto é mesmo aquele, né? A pessoa acha que vai comprar um produto e que vai poder continuar fazendo as mesmas coisas, ou vai dar aquelas beliscadinhas de saída, e depois vai dizer que o produto que não funciona e não consegue enxergar que ela que fez as escapadinhas. Então, qual é a tua estratégia para quem quer vender hoje a linha Zen e seja assertivo, e não aquela que vende e o cara, mas eu não usei, não emagreci, não sei o quê. Qual é a tua estratégia para isso? Eu faço assim, para todas as pessoas que eu indico e que estão começando a fazer a linha, no mínimo nos primeiros 7 dias, eu peço fotografia. Eu quero ver o que você está comendo, pode mandar foto aí pelo WhatsApp. E a pessoa geralmente manda, é difícil não mandar, tá? Manda foto. E por quê? Porque quando alguém tá vendo o que tu tá fazendo, tu tem que fazer com mais esmero, né? Tu tem que fazer melhor.
Porque se é só tu que tá vendo, daqui a pouco, né, eu vou colocar alguma coisinha a mais, ali não vai fazer diferença, né, ninguém tá vendo. Não, então mostra pra pessoa. Por exemplo, ali a Dani vai começar a fazer a linha. Então, Dani, amanhã vai começar a tua linha, né? Então, eu já falo com a Dani 2, 3 dias antes. Dani, tu leu o cardápio? Leu, beleza. O que daquele cardápio ali você gosta mais? Você gosta de tudo que tá ali? Porque você gosta de tudo, você é, né, o suprassumo da pessoa maravilha. Não tem como, né? Tem aquilo que você não gosta do que tá no cardápio. Eu gosto de brócolis, eu gosto de tomate, eu gosto de rúcula, eu gosto de mandioca. Beleza, então é isso que você vai comprar, né, na semana que vai anteceder ali, 2, 3 dias antes da tua linha começar. Vai comprar. Você vai saber que, por exemplo, eu digo por experiência, é mais fácil você preparar alimentos da linha Zen do que tu preparar uma macarronada. Tá? É mais fácil e mais rápido, só que é uma preparação. Você vai no mercado, por exemplo, vai comprar o frango. Compra já aquele sassami, que eles chamam, que ele já vem embaladinho em porções. Você não precisa estar descongelando, você não precisa estar... Então, você vai pegar, enfim, aquilo ali, a quantidade que você for fazer para uma ou para 2 pessoas, enfim, pega aquela quantidade, 30 segundos no micro-ondas ele descongela, você já pica, mais 30 segundos enquanto ele está descongelando, você já está picando uma cebola, um alho poró, que é um tempero, né? E você salteia isso na tua frigideira antiaderente, coloca ali uma ervilha que você já tenha no freezer, muitas vezes, de preferência, né, essas mais naturais. É rapidíssimo, tomate você corta em 30 segundos, uma rúcula você lava em mais 30 segundos, é rapidíssimo para você preparar. Então, você só vai dar essa orientação para a pessoa, para ela estar preparada com aquilo que ela já tem que ter em casa. Porque o que acontece muitas vezes? Sei lá, hoje eu vou comer um atum. Não é pecado comer atum, mas absolutamente não vai comer atum de lata na fase 1. Esquece, tu não tá fazendo o detox certo. Porque ali ele tem óleo, ali ele é uma coisa embalada, ele é uma coisa processada, ele tem sal. Não, vai comer isso mais pra frente, depois que tu já estiver na fase 3. Né? Mas a fase 1 é a fase mais certinha. Se você fez a fase 1 e você tem esse acompanhamento, meio-dia, que horas você almoça? Eu almoço 1. Então tá. Quando é meio-dia e meio, eu já tô por ali. Dani, já começou a preparar o teu almoço? O que vai ter aí hoje? Vai ter rúcula, vai ter omelete, vai ter... Entendeu? Então eu dou aquela pressionada. Daí a pessoa me manda uma foto do que ela tá comendo. Muitas vezes eu mando foto, né, de retorno daquilo que eu tô almoçando. E a doutora Auren mandou umas fotos outro dia ali que foi de babá, com umas saladas. Nossa Senhora. E dá vontade de comer na casa das pessoas, quando as pessoas fazem isso. Porque são uns pratos assim que saem maravilhosos. E as medidas tu faz com ela antes? Oi? E as medidas lá e tal para a pessoa, porque às vezes eu percebo as pessoas com um pouco de receio em fazer medidas e medos e coisas. Como é que você faz essa primeira, sabe? Que daqui a pouco a pessoa não faz as medidas e daí não consegue perceber, porque nem sempre é no peso, por isso que a gente sempre ressalta, né? Que às vezes a gente pede bastante medidas e às vezes ganha massa muscular e perdeu medidas, e o peso não aparece, mas diminui a roupa, né? Exatamente. Então, e aí se a pessoa não faz as medidas, ela não tem essa ideia. Então, como é que tu faz no início? Tu já vai lá, entrega a linha Zen e já faz com ela as fotos e as medidas? Como é que é? As fotos, geralmente, a pessoa gosta de fazer meio sozinha, assim, né? Ainda mais agora que a gente não consegue se misturar muito. Mas eu já mando o livrinho, às vezes eu mando as 3 fases juntas, às vezes eu mando uma, e quando tá quase terminando a primeira, eu mando a segunda, enfim, a pessoa já vai lendo aquilo que tem no cardápio e tudo mais. E eu já digo também, de preferência, tirar as medidas, por quê? Porque não necessariamente você vai perder peso na balança. O nosso músculo, até eu não coloquei a foto hoje, mas o nosso músculo, ele tem o mesmo volume que a nossa gordura. Então, você vai estar perdendo gordura, mas você vai estar criando o seu músculo. Então, muitas vezes você vai dizer assim, Carol, não mudou minha balança nessa semana, por exemplo. Não mudou, mas você está com 2 dedos menos na calça jeans, entendeu? É mais importante, às vezes, os 2 dedos, né, a medida menos, do que um meio quilo que você vai ter na balança.
O que eu percebi, ó, nessa época, nessa fase de pandemia, que eu engordei um pouco no início, eu já fiz a linha de novo, né? Já fiz mais um mês para perder aqueles quilos mais fáceis, digamos assim, que estavam ali, né? E eu percebo que a minha pele, ela tá mais firme, sabe? E isso, claro, cada um vai ter que perceber, né, em si. A minha pele tá muito mais firme. E a minha roupa tem um caimento muitas vezes melhor, né, do que aquele que ele estava antes. E essa coisa da diminuição da medida, a gente tem algumas tabelas, né, junto com o material de apoio, que ali pede, por exemplo, são medidas que às vezes tu vai dizer, meu Deus, que medida é essa? Medir o teu pescoço. A gente emagrece muito no pescoço. A gente emagrece muito no tornozelo. Se tu perdeu ali meio centímetro no tornozelo, cara, meio centímetro no tornozelo, tu perdeu bastante, entendeu? Às vezes tu vai ficar, se deter, né? Na barriga, no estômago, na coxa. Às vezes não. Às vezes são nos outros detalhes que tu vai começando a mudar o teu corpo. E outra coisa que a gente tem que perceber, né? Você falou ali, quanto tempo a pessoa vai ter que fazer a linha Zen. Se ela quer se manter com o corpo bem, ela faz a linha Zen e depois ela passa a ter uma alimentação saudável. Se ela voltar a comer fritura, tomar refrigerante, comer 2 kg de carne no churrasco, beber um monte de cerveja, vai voltar como ela era antes. Isso é matemática, né? A gente não precisa ser muito recordista para saber que vai voltar os velhos hábitos do corpo, vai voltar como era antes. Então, essa parte do hábito é muito importante, né? Porque ali a gente aprende que com cerca de 21 dias, você já está pegando o gosto por comer daquela maneira. Então, você vai ver o teu prato colorido, é mais bonito até para o teu olho, né? Muitas vezes, quando eu faço essas saladas, assim, mais caprichadas, eu posto, o pessoal diz, meu Deus, que coisa mais linda. Olha, se eu postar um churrasco e se eu postar uma salada bonita, são muito mais comentários na salada bonita do que no churrasco, por incrível que pareça. Então, a gente subestima a cor muitas vezes, né? O prato, quanto mais colorido, mais saudável ele tá. Então, ali a gente já... Então, sempre cuidar, né? Nessa primeira semana, se a pessoa tem toda a alimentação dela já compradinha na fruteira certinha, eu peço as fotografias, já mando a ideia das medidas e dela pedir, fotografia dos pratos, né, no caso, e para ela se fotografar e para ela se medir antes, regular a água. Muitas vezes eu sou a chata da água, tô ali de tarde, quando eu vi que eu já tomei 2, 3 litros, mando uma mensagem aí, como é que tá? Quanta água você já tomou hoje? Bah, não tomei muita água hoje. Tá em tempo ainda. Vamos lá. Só não deixa para tomar muito de noite, senão vai fazer xixi na cama. Mas o negócio é tomar bastante água. Toma mais água. E para o pessoal do Sul, temos que lembrar, chimarrão não é água. Carol, toma um monte de chimarrão. Azar o seu. Toma um monte de chimarrão, vai tomar um monte de água. Não tem o que fazer. Água é água. Eu tomo bastante suco. Azar. Água é água. Eu tomo chá. Água é água. Não tem, tá? É que nem eu fui num Nutri uma vez, um nutricionista. Doutor, eu como pão, 18 cereais, 45 cereais. Carol, não come pão. Não, doutor, mas o meu é pão com não sei o quê. Carol, qual foi a parte do não come pão que você não entendeu? Então, qual foi a parte de água é água que você não entendeu? Né? São coisas assim que a gente tem que se acostumar. Hoje em dia a gente já tem receitinha de pão fit, né? Um ovo, um pouquinho de fermento, 2, 3 colheres ali de farinha de aveia, farinha de linhaça, mistura tudo, não sei quantos segundos no micro-ondas. Tranquilo, né? Tu tá fazendo uma receita aí super fit, super saudável. Depois trabalha aí com queijo branco no meio. Matou a pau. Tá uma janta sensacional, mais uma saladinha, né? Não tem. Hoje em dia a gente consegue fazer o alimento, né? Que nem eu disse, quanto mais colorido, melhor. E a gente consegue fazer ele saudável de uma maneira muito rápida. E você vai perceber que você vai gastar muito menos financeiramente falando em estar passando na fruteira aí 1 ou 2 vezes por semana do que estar comprando um monte de milho em lata e molho em saco no mercado. Isso, de certeza.
Carol, eu vi que o pessoal botou bastante ali, que o ruim deles é deixar o café. E se tomar o descafeinado... Não sei, Dedé. É uma pergunta boa essa, não saberia te responder. Eu acho até que pode, acredito, né? Porque dentro do Prime ele já tem uma quantidade do café mesmo que é o ideal para gente naqueles dias, né? Então o descafeinado eu acredito que não tenha problema. Mas assim, né? A gente não vamos querer ali bancar o super-herói. Precisa tomar um gole de café? Toma um gole de café. Não tem, né? Açúcar, né? Com certeza, esquece o açúcar, toma o cafezinho preto, né? E a gente tem vários açúcares bons, né? Tem demerara, tem um monte de coisa aí que a gente tá, graças a Deus, né, com um mercado gigante nessa parte da saúde. E com certeza, inicialmente, né, porque a gente deve estar aí o quê? Uns 10 anos mais ou menos com essa coisa da alimentação saudável, então é recente, né? A gente ainda tem preços que não colaboram muito. Mas. Esses café Deus não pauta. fez. Esses Oi? açúcar Deus não fez, então não dá. É isso aí. O que mais que tem ali de pergunta que eu vi que a caixa tá cheia? Ah, alguém falou tapioca com banana. Marilei. Então, ali eu vou falar da tapioca, tá? Tapioca, crepioca, essas coisas. É industrializado. Ai, Carol, eu amo.